acontecer de uma forma mais natural. Porque nada acontece aí à toa, né? A gente pensa, independência no dia tal, mas não é uma coisa que foi de um dia para o outro, sabe? Tipo, tá inserida dentro de um processo e é por isso que é importante a gente entender. Então, qualquer coisa assim que vocês se perguntarem por quê, quem, não se acanhe, abre o microfone e fala. Pessoal, tá aparecendo aí tela cheia para vocês? Sim, tá em tela cheia. Perfeito. Tá. Vocês querem começar, Eduardo? Fala um pouquinho nisso aqui. Sim, pode ser. Tá. Pessoal, então, só relembrando, tá? Na aula passada a gente viu o finalzinho de colônia, né? A gente está revendo aqui nossa cronologia. Pré-Cabral, pré-colônia, colônia, que é um baita período, quase 300 anos, por isso que a gente ficou tanta aula falando disso. A última aula foi especificamente o período joanino, né? Quando a família real portuguesa foi obrigada a fugir de Portugal para vir para cá. E isso causou um rebuliço aqui no Brasil, né? Que antes era uma colônia, antes era apenas um puxadinho de Portugal, e vai ser cada vez mais promovido, né? Ele vai ser promovido a Reino Unido de Portugal, então ele vai ficar ali no mesmo patamar. E depois o Dom João VI, que é o rei de Portugal, vai voltar e vai ter um movimento para tentar trazer o Brasil de volta ao status de colônia. Não vai colar, obviamente, e o Brasil vai se quebrar de Portugal, vai se independer de Portugal, se tornando também um império, o Império Brasileiro. Né? Na aula passada, lembrando aqui que essa pintura, ela é uma pintura que foi pintada muito tempo depois, 1888, né? Então ela é mais uma referência artística do que uma representação real do que aconteceu, né? Todo aquele lance de independência ou morte, que Dom Pedro gritou em cima de um morro, não foi bem assim que aconteceu, foi a lenda que se criou em volta desse evento, né? E eu aproveitei para colocar aqui duas imagens lindas do nosso grande filósofo Gil do Vigor, que trouxe para nós alegria nesses últimos tempos tão conturbados. Eu tô rindo sozinho aqui dentro do quarto, minha família deve estar pensando, o que ele tá rindo? É aula, é cursinho. Gil do Vigor. Pra quem não sabe, foi assim com o Gil do Vigor que aconteceu a independência, é isso aí. Sim, ele subiu no cavalinho e gritou, vai Brasil. Subiu no morro e gritou, tchaque, tchaque, e o Brasil foi liberto. Ele subiu no morro e gritou, tô indignado, e daí aconteceu. Indignação à morte. Então tá, pessoal. Lembrando aqui alguns pontos que a gente conversou na aula passada sobre a independência, né? A gente viu que a independência foi um movimento liderado pelas elites, não teve muita participação do povo, né? Não teve participação popular. Foi algo extremamente liderado pela nobreza, pelos grandes comerciantes, e por causa disso não teve muita alteração na estrutura produtiva e social. Continuou tendo escravidão, continuou tendo uma sociedade extremamente desigual, né, que tem até hoje, e a independência que eu coloquei com muitas aspas, porque apesar do Brasil ser uma unidade política agora separada de Portugal, o rei de Portugal e o rei do Brasil, eles são parentes, né? Então, eles têm interesses semelhantes, eles têm filosofias semelhantes. Então, por mais que o Brasil agora seja uma unidade separada, não muda muita coisa na prática. E aqui já vai um pouquinho de conteúdo novo, tá? A independência ela vai acontecer em 82, mas vai demorar um pouco para ela realmente ser reconhecida. E por quem que o Brasil precisava ser reconhecido? Aqui a gente tem 3 países muito importantes que o Brasil pediu o reconhecimento, né, para ele ter esse status de unidade política, ele precisaria ter reconhecimento dessas 3 potências aqui. Estados Unidos, Portugal, obviamente, e a Inglaterra. Os Estados Unidos eles foram o primeiro país a apoiar o Brasil na sua independência, né? Os Estados Unidos já era independente e nessa época ele tinha uma doutrina chamada de doutrina Monroe, América para os americanos. Isso vocês vão ver melhor na aula de história geral, né, gente? Mas basicamente durante essa época, durante esse período, os Estados Unidos eles queriam eliminar a interferência europeia aqui dentro do continente americano.
Pode parecer muito nobre, pode parecer muito bom essa ideia de eliminar a influência europeia, mas os Estados Unidos não fizeram isso de bom grado. Eles faziam isso porque eles queriam substituir a influência europeia pela sua própria influência. Então, quando ele fala América para os americanos, é literalmente América para os Estados Unidos. Então, por isso que os Estados Unidos vai apoiar a independência do Brasil e Portugal estar cada vez mais distante do controle aqui da América. Portugal vai encher o saco do Brasil, né, para voltar a ser colônia mesmo depois da independência. E Portugal só vai admitir que o Brasil vai ser um novo país depois que o Brasil paga uma multa para Portugal, que é 2 milhões de libras esterlinas, a moeda da época. E onde é que o Brasil vai arranjar essa grana? Vai arranjar essa grana com o seu parceiro, sua parceira Inglaterra. A Inglaterra vai ser o grande parceiro comercial do Brasil, da mesma maneira como ela foi de Portugal. E a Inglaterra vai emprestar esse dinheiro do Brasil com algumas condições. Primeiro, ela vai querer renovar aquele tratado de 1810. Puxa agora na nossa cabeça, na aula passada, qual foi um dos primeiros tratados que Portugal fez com a Inglaterra quando eles chegaram aqui? Foi aquele tratado em que deu diversas regalias para os ingleses que estavam aqui. Os ingleses que estavam aqui no Brasil iam ser julgados pelas leis da Inglaterra, não leis daqui. A Inglaterra tinha uma isenção fiscal muito grande para trazer produtos aqui para o Brasil. Então, quando a Inglaterra empresta esse dinheiro para o Brasil independente, ela vai dizer que ela quer que esse tratado seja renovado, né? E outra coisa que a Inglaterra vai pedir vai ser o fim da escravidão. E não porque isso vai ser uma súbita bondade da Inglaterra, mas porque a Inglaterra vai estar por um período de industrialização muito forte. E a gente vai ver depois, vocês vão ver em história geral, que a industrialização, ela quer duas coisas. Ela quer produzir um produto, mas ela quer que esse produto seja comprado por alguém. Alguém tem que comprar esse produto sendo produzido, né? Se mais da metade da população não tem renda, é uma população escravizada que não ganha dinheiro, não gasta, temos um problema. Essa população tem que estar gastando. Por isso que a Inglaterra vai pedir para que o Brasil acabe com a escravidão. Vai demorar, como vocês podem imaginar, né? Mas é aqui que começa essa pressão inglesa por causa disso. Duas coisas sobre essa indenização aí, que é uma indenização, né, que o Brasil tem que pagar a Portugal. Isso é definido dentro de um tratado de 1825, que é o Tratado Luso-Brasileiro, inclusive depois de 1822, para vocês verem quanto tempo demorou para a aceitação depois da declarada independência. E outra coisa interessante sobre isso, duas coisas interessantes sobre isso, na verdade, é que isso é a origem da dívida externa do Brasil, né? Porque o Brasil continuou pagando isso durante muito tempo depois, porque isso aí já era muito dinheiro na época e continuou sendo depois e continuou entrando juros e juros e taxas em cima desse. Eu sei que até na República, eu acho, entrou parte dessa dívida. Muita coisa. E dentro desse tratado, uma outra condição era que a Angola, eu não sei se abarcava outros países, mas eu sei que a Angola, sim. A Angola era um outro país que foi colonizado por Portugal, e esse tratado, então, não permitia que a Angola aderisse a esse movimento de independência. A independência da Angola foi acontecer bem depois, e foi uma das coisas que esse tratado assegurou também. Sora, tanto faz. Alguém colonizou Portugal ou eles, tipo, sei lá, se colonizaram? Nunca ouvi falar disso. Tu quer falar ou eu falo? Pode falar. Tá. Ninguém colonizou Portugal, na verdade, né? O movimento de colonização partiu de Portugal para outros lugares. Ninguém nunca colonizou um país europeu, com exceção de um pequeno país chamado Irlanda. A Irlanda foi colonizada pela Inglaterra. Essa é a única exceção. Mas nenhum país europeu foi colonizado por um país de fora da Inglaterra, de fora da Europa, né? Sempre saiu de lá de dentro. Então, Portugal colonizou boa parte do mundo, assim como a Inglaterra, assim como a Espanha. A Alemanha também vai colonizar depois, a França, assim por diante. Mas ninguém nunca colonizou lá dentro. Certinho?
Estão me ouvindo, gente? Sim, senhora, eu tinha mandado no chat, é porque eu sempre tenho essa dúvida. Pode crer. O movimento de colonização sempre saiu da Europa, né? Nunca foi para dentro dele. Tanto que a Europa, na Idade Média, na Idade Antiga, sofreu diversas invasões de povos externos a ela, né? Mas depois da Idade Moderna, dificilmente algum povo que não era europeu entrou dentro da Europa para colonizar. Tipo, foi muito difícil, assim, de acontecer. É porque esses dias eu vi, eu acho que no Facebook, gente de Portugal e do Brasil brigando, né? Tipo, os portugueses falando que se não Normal. fossem eles, a gente não teria evoluído e sei lá o quê. Sendo que é óbvio que a gente teria evoluído, só que, tipo, no nosso tempo. E, senhor, é muito louco, senhor. Eu fiquei assim, meu Deus, e eles não foram colonizados por ninguém. O que aconteceu na Península Ibérica durante a Idade Média foi uma ocupação muçulmana, né? Durante muito tempo, e que inclusive eu, quando estava no ensino médio, não lembro de ter ouvido falar, e as pessoas não falam nisso, assim, porque, né, muçulmano é só terrorista, e tem todo aquele estereótipo de Bin Laden, não sei o quê. Só que, na realidade, eles trouxeram, os números que a gente usa são arábicos, né? Na realidade, eles foram trazidos, alguns da Índia. Muito de ciência, inclusive na época das grandes navegações, que foi a época que o Brasil foi conquistado, as pessoas navegavam dentro das caravelas utilizando o astrolábio, que era um instrumento também criado por muçulmanos para se localizar com base nos astros e tudo mais. Então, tem muita contribuição deles, assim, no âmbito das ciências, da literatura, né, que as pessoas geralmente não lembram, e só lembram das partes ruins, assim. Sim. Lá na Europa, nessa parte da Península Ibérica, Portugal, Espanha, tem uma influência arábica enorme, assim, na moda, na arquitetura, na própria ciência mesmo, né? Porque, spoiler das aulas de História Geral, gente. Quando o Maomé ele vai fundar o islamismo lá nos anos 600 depois de Cristo, a coisa vai explodir muito rápido, ela vai aumentar de uma forma muito absurda em pouquíssimo tempo. E eles vão conquistar ali todo o norte da África e vão entrar na Europa pelo sul da Península Ibérica. Então, durante meio milênio, praticamente, boa parte ali da Espanha e de Portugal vai ser um califado islâmico, né? Vai demorar muito tempo para eles reconquistarem nessa região. Inclusive, eles só vão reconquistar de verdade essa região por completo lá nos anos 1400. É aí que surgem os mitos de fundação de Portugal, o mito de fundação da Espanha, que eles contam essas histórias enfeitadas de como eles libertaram Portugal dos invasores, etc. e tal. Inclusive, até hoje tu tem, nas últimas eleições, na Espanha, pelo menos, eu vi alguns países da extrema-direita se apropriando desses discursos para tirar de expulsão dos muçulmanos da época da Reconquista, né, que é chamada Reconquista, que é quando os cristãos voltam. Tipo, antes da conquista dos muçulmanos tinham os visigodos, que eram cristãos lá, né, e depois os cristãos voltam para reconquistar, que nem o Gabriel falou, nesse processo que dura alguns anos de guerra, né. E é interessante como eles usam desse discurso, assim, para dizer que, né, que tem que livrar o território deles dos muçulmanos. Bem isso. Quer tocar, Dor? Então, tá, vamos começar então o Império, que tô até arrepiada aqui de falar, porque essa parte da história é muito legal. Vamos ver aqui, deixa eu abrir minha colinha. Tá. Já falamos de independência, primeiro reinado, então. Uma coisa que eu queria falar é que daí eu vou ter que voltar um pouquinho para falar sobre isso. A questão da elite política dessa época, tá? Que vai ser importante porque a gente vai falar de política de eleição agora. A elite política era dividida entre liberais e absolutistas. Então, os absolutistas eram o pessoal que apoiava a monarquia, e os liberais vão ser as pessoas que não apoiam a monarquia. Vão ser pessoas que querem a menor influência possível da monarquia naquela lógica de livre comércio. Se vocês voltarem lá nas aulas de vocês de história de história geral do século XVIII, que fala
em liberalismo, fala no Adam Smith, no John Locke, né, que vocês devem ter ouvido, talvez nas aulas de sociologia também, vão ser pessoas que vão fundamentar esse pensamento, então, que vai substituir, não sei se substituir, mas vai contra os princípios do mercantilismo, que era o que estava em vigência até então, a lógica, de que, então, o Estado teria que intervir menos, porque o Estado, ele taxava muito a exportação, a importação desses comerciantes, dessa burguesia, que começou a ficar, então, um pouco irritada com isso, tanto que tu vai ter algumas revoltas por conta da taxação, né, dos impostos dessas pessoas, então. Então, vamos falar sobre eleição. Eu não sei se... peraí. Acho que tá no próximo slide. Isso. Então, pessoal, mas esse slide aqui é só para reforçar, tá? Que no primeiro reinado não mudou muita coisa, né? Teve a manutenção das propriedades, do sistema escravocrata, da monarquia, e tinha um rei, né, que não era brasileiro, né, um rei português. Mas vamos falar da Constituição das eleições. Tá, bora. Tem um debate dentro da história que fala justamente sobre isso, né, que a gente estuda nas aulas da graduação, até que ponto a independência foi uma ruptura e não uma continuidade, né, porque se teve uma proclamação de independência, só que na prática quem ficou ali foi a monarquia já vigente, que era da mesma família, né, então até que ponto se foi... Claro que tinham vários grupos que queriam e que enxergavam na independência ideais que estavam em discussão da época iluministas, né, porque tu tem um pouco antes disso a Revolução Francesa, e movimentos que vão se inspirar nessa linha de pensamento e que vão acreditar, então, que a independência ela pode trazer um pouco mais de igualdade, pode trazer que não vai acabar acontecendo bem assim, né? Então, o primeiro reinado, ele vai de 1822 a 1831, porque 1822 é o ano da independência, 1831 vai ser o ano que o Dom Pedro I vai abdicar do poder através de uma carta, vai voltar para Portugal, mas isso é só para o final da aula. Sobre essa Constituição, então, a criação dessa Constituição já estava prevista um pouco antes da independência, né? Eles já estavam debatendo entre si, dentro da corte, como isso aconteceria, por conta também dessa insatisfação popular, as pessoas estavam se revoltando, tu tens alguns movimentos, algumas revoltas, um pouco antes da independência, que mostram isso, né? Como foi com a Inconfidência Mineira, como foi com tantas outras. E o Dom João, então, ele teve uma desavença com a Assembleia. Por quê? Porque a Assembleia, essa Assembleia, ela foi constituída por pessoas que, então, elaborariam uma Constituição que seria a primeira Constituição do Brasil, né? O que tornaria a monarquia uma monarquia constitucional. Se alguém perguntar para vocês o que foi a monarquia do primeiro reinado do Brasil Império, foi uma monarquia constitucional, porque tinha um monarca, tinha um rei e tinha uma Constituição. O que essa Assembleia propôs? Que os poderes do Dom Pedro I fossem limitados. Então, ele não teria o poder de influir sobre essa Assembleia, não teria o poder de influir sobre a Câmara, depois que seria criada, não teria o poder de vetar sozinho qualquer lei que a Câmara ou o Senado elaborasse e votasse depois. E... acho que é isso. Ele não poderia dissolver. Deixa eu responder. Absoluta. Isso. Basicamente, ele não queria ter o poder dele limitado, e era isso que a Assembleia estava propondo, né? E daí, o que vai acontecer? Vai acontecer um episódio que na história ficou conhecido como Noite da Agonia. Ele chegou, essa discussão estava acontecendo, né, entre alguns deputados que estavam elaborando essa Constituição, e ele chega lá com as tropas, ele bate em todo mundo, deporta alguns deputados, né, tem uma confusãozinha ali, e então essa Assembleia Constituinte não vai mais fazer a Constituição. Quem vai fazer a Constituição é o próprio Dom Pedro, porque ali é ele que manda. Então ele vai outorgar uma Constituição aqui, ele vai ele vai impor uma Constituição nova, onde ele não tem seus poderes limitados. Então ele tem o poder de dissolver a Câmara dos Deputados, que vai ser formada depois através de voto, e ele vai poder fazer o que ele quiser. Tá. Vou voltar um aqui, peraí.
Só comentar, pessoal, que essa palavra outorgar é impor algo, né? Por isso que a gente fala que a Constituição ela foi outorgada. Quando tu pega uma Constituição, tu não ouve as parcelas da sociedade, tu não ouve ali uma Câmara dos Deputados, não tem uma Assembleia fazendo isso, né? Ela é uma Constituição imposta de cima para baixo. Só um minutinho. Ô, Mariana, tu perguntou ali um negócio, mas não entendi muito bem o que tu quis dizer. Tu consegue elaborar um pouquinho mais? Mariana. Professor, Fale. posso fazer uma pergunta um pouco mais geral, assim, sobre o Bora. assunto que a gente está falando? Eu tenho uma dúvida, assim, sobre essa parte em que Portugal reinou sobre o Brasil e toda a parte da colonização, né, deles, dessa independência, né, entre muitas aspas. Teve lado positivo, teve lado negativo, seria melhor que não tivesse acontecido, se eles não tivessem chegado aqui no nosso país, uma hora ou outra, outro país ia dominar. Foi mais bom do que ruim ou foi mais ruim do que bom? Essa é uma pergunta meio capciosa de responder, né? Porque a gente cai naquela ideia de colonização boa e colonização ruim, né? Tem a ideia de que tal país colonizou melhor e tal país colonizou pior, né? Por que os Estados Unidos hoje ele é uma potência e o Brasil não é tão potência? Porque a Inglaterra era um colono melhor do que Portugal. Tem essas discussões. Mas a conclusão que se chega na história é que não existia colonização boa ou ruim, né? Toda colonização era uma colonização que trazia uma exploração muito grande sobre um povo, né? Então, para Portugal foi muito benéfico. Eles enriqueceram, o país teve um boom de prosperidade, assim como a Inglaterra, né? A Inglaterra se tornou uma das potências mais importantes do mundo por causa da colonização. Mas para as populações que viviam aqui, isso foi desastroso, né? As populações indígenas foram exterminadas, a população africana foi sequestrada em massa e trazida para cá. Então, para esses povos foi uma desgraça, né? Isso não está em discussão hoje na história. A gente sabe que foi uma desgraça. Agora, Portugal chegou aqui. Algum país chegaria depois se Portugal não tivesse chegado? Provavelmente, porque todo o continente europeu já estava meio olhando para esse canto do mundo, né? A Espanha chegou ali no Caribe há alguns anos antes de Portugal, mas pouquíssimos anos depois desses dois países veio França, veio Inglaterra, então provavelmente a gente teria sido colonizado por alguma outra potência. Agora, né, entre ser melhor ou pior, a gente entra nessa discussão de que não existia uma colonização melhor, né? Existiam colonizações diferentes. Para os povos que eram subjugados, era ruim igual, né? Para os povos que subjugavam, aí sim, era bom. E para a questão da independência também, né? Tipo, se eles não tivessem feito, eles tinham esse medo que a população fizesse. Porque alguns anos antes, em 1804, tu tem a independência do Haiti, que também era um país que tinha majoritariamente uma população de pessoas escravizadas, que fez uma revolta que culminou numa independência, né? Tu teve a Revolução Francesa, que colou a cabeça à torta à direita. Então, assim, era uma coisa que assustava, né? Então eles pensaram, bom, vou fazer, porque senão eles vão fazer, porque já está tendo um fervilho de revolta aqui, e isso é perigoso. É uma coisa que os historiadores se perguntaram durante muito tempo, e até hoje é debate, assim, dá para debater. Por que o Brasil se tornou um país só, que foi um império, ou seja, a monarquia continuou, e as colônias da Espanha não se tornaram um país só, né? A Espanha colonizava boa parte do continente americano, né? Lá desde hoje, onde é o México, até aqui, até Argentina, Chile, tudo. Onde não era Brasil e não era Estados Unidos, era da Espanha. A Espanha tinha um poder muito grande no continente americano. Por que a Espanha, quando o pessoal se independeu dela, formou vários paizinhos? E por que se formou repúblicas e não monarquias como no Brasil? A resposta está justamente na questão da república e da monarquia. Quando o Dom João e o Dom Pedro perceberam que, beleza, a independência vai ser uma questão de tempo, isso não vai demorar muito, é melhor que a gente
pilote essa independência dentro da família, que pelo menos a gente vai conseguir ter um controle maior nessa área, né? Certinho? Beleza. Certinho, entendi. E essa Constituição, então, que vai ser a primeira Constituição, a Constituição brasileira, né? Se alguém perguntava para vocês quando é que foi a primeira Constituição do Brasil, vai ser essa de 1824. É, 24, né? 24. Constituição de 24, que também vai ser chamada de Constituição da Mandioca. Por que da mandioca? Porque, pasmem, o grau de riqueza das pessoas era contado no que elas tinham de mandioca. No que elas tinham de farinha de mandioca. Aí eu não sei, eu tentei procurar sobre isso e eu não consegui achar, não sei se o Gabriel leu sobre. Eu não sei por que isso acontece, se tem a ver com a questão da extensão territorial. Eu não sei por que a mandioca é um símbolo de... Saúde em suas mandiocas. Era uma das culturas mais cultivadas aqui no Brasil nessa época, né? A gente tinha o açúcar, que já estava decadente para muito tempo. O café estava surgindo, mas não estava muito forte. A mandioca era aquela cultura que alimentava realmente o povo. Enquanto lá na colônia espanhola a gente tinha a batata, literalmente a batata como uma grande cultura, aqui no Brasil a mandioca era mais popular, né? Por isso que isso virou meio que um denominador de riqueza. Se tu tinha pés de Seria o mandioca... aipim, senhor? Hã? Mandioca seria o aipim. Eu nunca tenho certeza, mas acho que sim. Mandioca é aipim? Não seria uma farinha, né? Sim, acho que sim. Não, é a planta mesmo. É que eu nunca lembro disso aí. Tá, senhor. Sim, mandioca e aipim são a mesma coisa. Tem um outro nome, né? Tem outro nome em algum lugar. Macaxeira. Macaxeira. Eu sempre acho que são coisas diferentes. Mas daí, às vezes, eu lembro que é igual. Então, a partir de agora, a Constituição do Aipim, então, para ficar mais regionalista aqui. Então, foi esse nome que levou a Constituição que foi otorgada pelo Dom Pedro I. E aí, o que essa Constituição define ou determina? O voto, então, a partir dali, se decidiu que essa monarquia seria uma monarquia constitucional, e que a partir dali, então, não só a figura do rei governaria, mas também deputados, e deputados esses que seriam eleitos, como a gente vai explicar daqui a pouquinho. Tinha, então, uma Câmara e um Senado, mais ou menos como a gente tem hoje, né? Só que a eleição para essas pessoas que governavam ali era meio que diferente, assim. Tu só poderia votar se tu fosse um homem, pasmem, né? A mulher só começou a poder votar no século XX, eu acho que em todos os lugares. A Constituição ela não explicita que mulher não pode votar, mas ela não fala nisso porque é uma norma social. Tipo, todo mundo sabe que mulher não tem direito político, então não precisa se falar nisso. Ele é censitário, sempre quando vocês lerem censitário tem a ver com dinheiro, tá, gente? Então, assim, tem que ter poder aquisitivo para votar e para ser eleito. Se eu não me engano, para ser eleito deputado da Câmara, tinha que ter, tipo, R$400 mil por ano. Era uma renda, assim, que era bem alta, né? E para votar, teria que ter 100 mil por ano. Uma coisa, assim, que era um pouco mais baixa, mas ainda assim era uma coisa alta. Não podia ser escravizada, né? Então, portanto, só pessoas, homens, brancos e que tinham dinheiro. Também não soldados de baixa patente e religiosos. Essa Constituição também determinava que a religião oficial era a católica. Tu poderia cultuar outras religiões, mas só dentro da tua casa, não pode ter um tempo para uma coisa muçulmana, por exemplo, ou de alguma religião de matriz africana, porque a religião oficial é a católica. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil chegou a rolar a Inquisição, no Brasil colônia, né? E as pessoas que eram judias, muçulmanas e de outras religiões eram perseguidas. A gente tem aquela ideia de Inquisição com bruxa, né? Aqui no Brasil não teve tribunal inquisitório, mas as pessoas eram denunciadas por serem judias e elas eram mandadas para a Europa para queimar na fogueira. Então isso aconteceu e é mais ou menos essa lógica aqui, só que agora ele não está mandando para a fogueira, ele está dizendo que é ok, mas só dentro da tua casa. Acho que o próximo... Só um detalhe, pessoal. A Inquisição ela existiu em diversos países, né? Mas ela teve sucesso, com muitas aspas, né?
principalmente na Espanha e em Portugal. Então, por isso que a gente sempre fala, às vezes, de Inquisição portuguesa, Inquisição espanhola. A gente fala com esse complemento do lugar onde essa Inquisição surgiu, né? Então, a Inquisição portuguesa e espanhola foram muito fortes, teve uma repressão absurda, e como a professora Eduarda falou, aqui elas principalmente miravam outras religiões, né? Os judeus, os islâmicos, religiões de matriz africana, e não tanto a questão do paganismo como tinha lá em outros lugares. Só um comentário, Eduardo, antes de seguir. O Kevin perguntou ali por que o Uruguai fala espanhol e era parte do Brasil, por que o Acre fala português se era parte da Bolívia. Spoilers, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Tá. Vamos ver aqui, então. Então, a Constituição vai definir o sistema político, mais uma das atribuições da Constituição vai ser definir o sistema político como monárquico, hereditário e constitucional, que é aquilo que a gente já falou. Tinha essa monarquia, a monarquia passava de pai para filho, e ela tinha uma Constituição. Ela atribuía também títulos, então, assim, não tinha aristocracia no Brasil, mas teria uma nobreza, então as pessoas elas poderiam ter títulos se o imperador concedesse esses títulos, o imperador que controlava tudo, que era chamada nobreza, eu não sei se era nobreza, acho que é de sangue, né? Eu li, mas eu não lembro, não botei aqui também. E o poder legislativo vai ser dividido, então, na Câmara e no Senado, como eu já falei, com as eleições. A eleição para o Senado, essas eleições elas eram diferentes, tá? Não era a mesma para Senado e para Câmara. Essa eleição para o Senado ela era vitalícia, ou seja, quando a pessoa era eleita senadora, ela ficava lá pro resto da vida dela, enquanto ela conseguisse. E esses senadores, eles eram eleitos, como é que eu vou explicar? Através de uma lista tríplice. Nas províncias, que era território era dividido em províncias, né? A província indicava 3 nomes e o imperador escolhia entre um desses 3 nomes para ocupar o cargo de senador. Já para o cargo de Senado não vai ser assim. Ele vai ter o voto dessas pessoas ali que tinham essa renda mínima e ocupavam então as características para isso. O voto então era indireto e censitário. Tá, isso eu já falei. O país então era dividido em províncias, né? E o presidente, como a gente chama da província, que era a pessoa que governava ali, era nomeada então também pelo imperador. Daí o que acontece? O Senado tinha o senador, que tinha o cargo que era escolhido pelo imperador, o governante também, o presidente da província também era escolhido pelo governador, e os representantes da Câmara, eles não eram escolhidos pelo governador, mas o governador tinha o poder de dissolver a Câmara se ele quisesse. Então, assim, ele tinha o controle sobre tudo, né? Ele podia dissolver a composição da Câmara se ele assim desejasse e convocar novas eleições para isso. Assim, a Constituição assegurava. E essa Constituição ela vai vigorar até o final do Brasil Império, com algumas modificações apenas. Então, tá. Vai ter também o Conselho do Estado. Esse Conselho do Estado, que daí vai servir para o imperador, vai dispor de conselheiros vitalícios, que também são nomeados pelo imperador, e para fazer parte desse conselho que auxiliava o imperador nas decisões políticas, tinham que ser pessoas com renda de 800 mil reais por ano, que, notem, é o dobro da renda que teria que ter o deputado, então tem que ser uma pessoa com muito dinheiro, e teria que ser uma pessoa maior de 40 anos, que era uma idade bem avançada para a época, então teria que ser uma pessoa mais experiente e com mais dinheiro. E, claro, também branca. Sobre o poder moderador. A ideia da instituição do poder moderador provinha do escritor francês Benjamin Constant, que tem até uma rua com esse nome aqui em Porto Alegre, que vai ser lido por vários políticos da época, incluindo Dom Pedro, né? E o que é esse poder moderador, então? Uma separação entre o poder executivo, cujas atribuições caberiam aos ministros do rei,
e do poder imperial, chamado de neutro ou moderador. O rei não interviria na administração do dia a dia, apenas em questões mais sérias e gerais, interpretando a vontade e o interesse nacional, né? Na prática, o poder moderador não foi tão claramente separado do executivo. O que aconteceu foi que concentrou mais atribuições na figura do imperador. Então, voltando, cabia a ele a nomeação de senadores, a faculdade de dissolver a Câmara e convocar outra eleição após isso, né? O direito de aprovar ou vetar decisões da Câmara e do Senado com canetaço. Então, como vocês puderam reparar, ele foi um pouco autoritário, né? Porque ele colocou uma Constituição, só que, na realidade, o poder todo continuava centrado na figura dele, assim, porque tu tem uma Câmara, tem um Senado, só que, na real, no final, sou eu que escolho tudo, assim. Eu, como imperador, eu tenho poder para vetar, para fazer o que eu quero. E isso meio que insatisfez a população. E daí, como a gente já ouviu antes, tu vai continuar tendo algumas revoltas dentro do Brasil, né? E uma delas vai acontecer em Pernambuco. Então, insatisfeitos com esse predomínio, com esse autoritarismo do imperador, em Pernambuco, algumas pessoas vão começar a se reunir e discutir, também inspirados nesses ideais iluministas que estão circulando um pouco, né, republicanos. Uma das principais figuras dentro desse processo vai ser o Frei Caneca, não sei se vocês já ouviram falar nele, que vai ser, então, a Confederação, o episódio que ficou conhecido como Confederação do Equador, que tinha a pretensão de separar, então, Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, sob forma de uma outra república, né, uma federativa republicana. As pessoas que participaram desse processo eram populares. É interessante porque tem uma viajante inglesa chamada Maria Graham, que ela vai tentar fazer um acordo para cessar essas rebeliões que estão acontecendo lá, e ela vai chegar lá e ela vai chegar a comparar isso com a Revolução Francesa, não na mesma proporção, é claro, mas porque eles são populares e porque eles adentram num palácio que era num prédio que era de domínio público, né, representando, simbolizando o poder que estava sendo popular ali daquele movimento. E ela vai comparar esses populares, então, aos sans-culottes da Revolução Francesa. Interessante. Só que esse episódio ele não vai durar muito tempo. É claro que o imperador vai mandar as tropas para lá e vai reprimir, né? E essa confederação ela vai ter o seu fim como marco no fuzilamento do Frei Caneca, que era um intelectual. Ele tem esse nome, Frei Caneca, porque ele vendia canecas quando ele era criança, assim, então, é um apelido meio que carinhoso. Enfim, essa é só uma das rebeliões, entre as rebeliões e revoltas que acontecem ali em Pernambuco desde 1817 e vão acontecer até 1848, porque as pessoas estão satisfeitas com o governo, né, com a monarquia. Eu não sei o que tem. Deixa eu ver em que slide a gente tá. Acho que já dá pra passar para o próximo. Tá. Vale. Cisplatina. Tá. O que foi a Guerra da Cisplatina, gente? Como vocês podem ver ali no mapa, a gente tem que é o Rio Grande do Sul e o que é hoje o Uruguai ali do lado. Só que o Uruguai já fez parte do Rio Grande do Sul, ou o Rio Grande do Sul já fez parte do Uruguai. Então, o Império ele vai herdar problemas da colônia, porque, claro, a gente não tem um Brasil que é dividido, como a gente divide nos períodos históricos, né? É tudo um processo que acontece. E, enfim, tem algumas permanências que vão ser problemas para o Brasil. Um deles vai ser essa questão da Banda Oriental. Em 1825 vai ter uma rebelião regional ali, e essa rebelião
vai culminar na independência do Uruguai, mas antes disso vai ter uma guerra entre a Argentina e o Brasil disputando essa parte da Cisplatina. Tá. Só que essa guerra ela vai ser uma coisa ruim para os dois lados, por quê? Porque a guerra é um negócio que é caro, né, gente? Porque tu tem que, enfim, precisa de pessoas para guerrear, precisa de mantimentos, precisa de armas, então é um negócio que é muito custoso. Vai ser um desastre militar para o Brasil e vai ser um desastre financeiro tanto para a Argentina quanto para o Brasil. O que vai acontecer? Vão acontecer diversos embates, né? E a Inglaterra vai intervir e apoiar a independência do Uruguai. A Inglaterra vai fazer uma mediação entre o Brasil e a Argentina, não porque ela é boazinha, porque ela tem um interesse em restaurar transações comerciais que foram interrompidas por esse conflito e porque tem interesse no território. Então, em 1825, essa independência ela vai ser garantida através de um tratado, que é um tratado de paz. Já falei sobre os gastos. Tá, daí voltando aos problemas do Brasil nesse período. A guerra foi um problema porque o Brasil gastou muito com isso, né? Tem outro problema que é a questão da exportação, porque o Brasil tinha produto para exportar, só que o preço começou a cair. Se exportava na época café, cacau, fumo, couro, algodão. E as rendas que a monarquia tinha, elas eram majoritariamente dependentes dos impostos sobre as importações, e estavam começando a ser insuficientes. Nesse período, a Inglaterra vai impor um tratado comercial, mantendo uma tarifa de 15% sobre a entrada de seus produtos, né, em 1827, que depois ela vai impor para outras nações, e isso vai ser mais um problema dentro da economia, né, porque o Brasil vai estar perdendo dinheiro. O Banco do Brasil, como o Gabriel falou, que foi criado ali no período em que a Portugal vem para cá, também vai entrar em dificuldade, porque quando o Dom João VI volta para Portugal e o Dom Pedro fica, o Dom João leva o ouro que tem ali, e isso vai gerar problemas, porque o Dom Pedro I vai começar a emitir moedas por conta para tentar sanar esse problema. As moedas vão começar a ser falsificadas porque são moedas de cobre é mais barato. E então o Banco do Brasil vai ser fechado em 1829 e essa produção de dinheiro vai gerar inflação. Então, como tu tem muito dinheiro circulando, o preço das coisas vai subir. Vai ser outro problema. E isso vai gerando cada vez mais insatisfação na população, né? O que também vai contribuir para a volta do Dom Pedro a Portugal, Dom Pedro I, né? Tem 5 minutos para a gente terminar, não sei se vai dar tempo. Ô, Eduardo, eu acho que a gente fica mais uns 5 minutinhos, nem que seja só para fechar alguns conteúdos aí. Tá. Tu pode falar, Não, pode falar. Não sei se tu queria falar mais uma coisa da Guerra Cisplatina, senão eu ia fazer uns complementos aqui. Tá, pode falar. Só mostrar aqui. Então, gente, só um complemento sobre a Guerra Cisplatina, respondendo a dúvida ali do Kevin ali em cima, né? Ele perguntou por que o Uruguai fala espanhol se era parte do Brasil, né? A questão do Acre, a gente já responde nessa mesma questão. O Brasil, ele ia até o Rio Grande do Sul, né? Ou melhor, ia até metade do Rio Grande do Sul. Tinha uma boa parte ali de onde é Uruguaiana, as Missões, que era espanhol. Porém, quando teve toda essa confusão das independências, né, a América Espanhola se independeu em diversas unidades, né, diversos pedacinhos, e o Brasil tomou essa oportunidade para abocanhar o Uruguai. Então, o Uruguai ele não era originalmente do Brasil, o Uruguai ele foi invadido e conquistado pelo Brasil há alguns anos atrás com o Dom João VI, né? A gente viu isso na aula de período joanino. Então, o Uruguai, ele é aqui do Brasil não faz 15 anos, né? O Uruguai recém foi conquistado pelo Brasil. E
como vocês podem ver na aula de hoje, ele não ficou muito tempo, ele já voltou a ser independente. É por isso que ele tem uma cultura, ele tem uma língua mais parecida com a cultura espanhola, ele tem uma língua espanhola e não tem uma língua portuguesa. Porque a conquista do Uruguai foi algo muito breve na história brasileira. Foi importante, o Uruguai foi por uns 15 anos, não consigo fazer a conta certinha agora, né, gente? O Uruguai foi por alguns 15 anos parte do Brasil, mas foi um período muito breve historicamente para ter um efeito muito grande, né, na língua, na cultura desse povo. E a mesma coisa aconteceu com o Acre, né? O Acre ele era uma parte da Bolívia e o Brasil depois comprou o estado do Acre por uma determinada quantia. Lá no Brasil, República ainda, vai demorar para a gente explicar o porquê que o Brasil compra o Acre. Mas uma das características de um Estado nacional, de um país, é a unidade, né? Eles tentam buscar sempre a unidade. Então, quando o Brasil comprou o Acre, ele impôs a língua portuguesa aos seus habitantes. E é por isso que hoje no Acre se fala português, é tudo em português, porque ele adequou o Acre a essas normas. Certo? E aqui eu só mostrei tipo um mapinha para vocês visualizarem, né, onde é que está o Uruguai, onde é que está a Banda Oriental. Teve batalha por terra, teve batalha por mar, então foi uma guerra bem custosa, uma guerra bem longa. E isso aqui vai ser muito importante na próxima aula de período regencial, porque vai ter uma guerra que é muito importante aqui para o sul, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da Guerra dos Farrapos, é algo que está na nossa imaginação desde que a gente nasce. O pessoal já está falando de Guerra dos Farrapos. E o pessoal que vai lutar na Guerra dos Farrapos vai ser o mesmo pessoal que vai lutar nessa guerra. A Guerra dos Farrapos começa quando? Em 35. Quando é que essa guerra acaba? Em 28. Então a galera que luta na Guerra dos Farrapos, ela lutou também nesta guerra contra os uruguaios e eles vão ficar insatisfeitos com o tratamento que... Eles vão ficar insatisfeitos com o tratamento que o governo imperial vai dar. Quando a gente fala que o Brasil invadiu o Uruguai, quem é que é o Brasil? O Rio Grande do Sul, né? É o que está mais perto. Sempre a gente tem que pensar nisso. Quando a gente tem uma guerra de fronteira, o exército, a população que vive perto dessa fronteira vai ser a que vai ser mais utilizada. Então, os exércitos aqui gaúchos vão participar em peso da guerra contra o Uruguai. E isso vai dar fogo para a Guerra dos Farrapos acontecer alguns anos depois. Certo? Pessoal, rapidão aqui, só para a gente falar da crise do governo. Por que o Dom Pedro vai picar mula? Bora. Tu quer falar aí, Mariana? Tá. Bom, tu tem essa impopularidade do Dom Pedro que deu pra ver, eu acho, deu pra perceber que as coisas não estavam indo bem no Brasil e as pessoas meio que estavam associando essa imagem do Dom Pedro, porque, enfim, todos esses problemas na economia, inclusive dentro da própria vida pessoal do Dom Pedro, vou contar uma fofoca aqui agora pra vocês, mas Dom Pedro tinha algumas amantes, assim, então, tipo, ele escrevia cartas pras amantes dele, inclusive pesquisem depois, porque é muito engraçado, assim, tipo, ele era tipo um tiozão, assim, trovando pelas cartas, porque não tinha o WhatsApp, né, gente? Então, assim, para mandar, para conversar era um pouco complicado, assim. Então, ele assinava as cartas com nomes, assim, tipo Demonião, que era como ele gostava que chamassem ele durante o ato, assim, com outros apelidos, assim, que eu vou me indispor agora por falta de tempo e por um pouco de vergonha alheia que eu tenho disso, assim. Mas é engraçado. Ele era muito cafona. Ele era muito cafona, ele era o tiozão da Suquita, né? Ô, Sora, tem até uma novela que relata isso. Eu acho que a novela é Novo Mundo. Claro, a novela é bem romantizada, né? Eu acho que ela da Globo. É que o Dom Pedro como Caio Castro é complicado, né? É complicado. Exatamente. Não dá pra julgar também. Tipo, a imagem que eu tenho do Dom Pedro é do Caio Castro, por incrível que pareça. Mas a gente acaba associando. Mas vocês viram a foto do gato. Ele não era um gato, assim, né? Tipo, não sei o que aconteceu, assim, né? Mas ele era um cara que, enfim... É engraçado, depois quem não viu, quem não teve oportunidade de pesquisar as cartas, olha a novela que aparece. Tá. Eu não sei se tu quer falar disso agora. Seguir um pouquinho. Deixa eu ver quantos slides tem esse.
Se tu quiser, eu posso falar rapidinho, assim, falar algumas coisas, e daí na próxima aula a gente complementa. Tá. Pessoal, assim, a gente tinha a ideia de passar essa crise do governo e passar algumas questões para vocês, mas acho legal que a gente deixe as questões para a próxima aula, óbvio, porque o tempo já está estourando, mas enquanto a próxima aula não chegue, estudem a matéria que a gente falou aqui, para na próxima aula vocês conseguirem responder as questões com propriedade, né? A gente vai responder as questões juntos. A gente vai começar a aula respondendo questões. Mas, basicamente, como é que o governo ele entra em crise? O Dom Pedro ele vai ser um cara muito impopular. Ele vai ser um cara que não vai ter nenhum tato assim, com a nobreza, com os comerciantes, com a burguesia. Então, essas classes vão pedir a deposição dele e a mudança de algumas coisas. Uma das coisas mais emblemáticas desse período vai ser a Noite das Garrafadas, que vai ser uma noite onde o Dom Pedro ele vai para Minas Gerais. Lá ele é escorraçado, o pessoal vai a ele pra caramba. Então ele volta para o Rio para se refugiar aqui e ficar tendo uma noite feliz. Aqui no Rio, os apoiadores no Rio de Janeiro, os apoiadores do Dom Pedro I vão fazer festas em apoio ao Pedro I. E aqueles que vão ser críticos ao Pedro I não vão gostar. Então vão ser várias noites, na verdade, 2 ou 3 noites, se não me engano, onde os apoiadores de Dom Pedro e os seus críticos vão quebrar pau na rua. E a noite vai ser chamada de Noite das Garrafadas porque o pessoal vai tocar garrafa um no outro, tocar garrafa nas janelas dos estabelecimentos, e vai ser uma grande confusão. Isso vai ser emblemático porque vai ser um dos termômetros que a coisa não está tão bem assim. Além disso, o Dom João VI vai morrer em Portugal, o papai de Dom Pedro vai morrer. E isso vai dar uma grande treta, porque agora Portugal não tem rei. Portugal precisa de rei. Cadê o herdeiro de Dom João? Está aqui, sendo rei de outro lugar. Então a gente vai ter uma guerra lá em Portugal. E essa guerra vai ser entre esses dois jovens lindos aqui. A Maria II, já estou acabando, tá, gente? 5 minutinhos. A Maria II, que vai ser filha do Dom Pedro, e o Miguel I, que vai ser o irmão do Dom Pedro. A ideia foi que, Maria, tu vai ser a rainha, tu vai ser a nova rainha. Miguel, que é o irmão de Dom Pedro e tio da Maria, vai casar com ela, para vocês verem que monarquia era assim. E a rainha ia reinar belamente como o plano estava delimitado. Só que o Miguel não vai esperar a Maria ter idade para casar, ele vai depor ela, ele vai se tornar o rei, apenas ele, rei sozinho. Isso vai gerar esta guerra de sucessão. Vai ser, de um lado, a Maria II, filha do Dom Pedro, que vai ser uma monarquia mais liberal, ou seja, que vai dialogar com algumas áreas da burguesia. Vocês vão ver com mais detalhe nas aulas de História Geral, né? E vai ser o Miguel I, de outro lado, que vai ser uma monarquia absolutista. Então, algo que não ouve a burguesia, não tem nenhum tato com a burguesia, e vai reinar de forma absoluta, como o próprio nome já diz. O Dom Pedro, vendo essa situação, ele não vê outra alternativa a não ser ir para Portugal, ajudar a sua filha Maria II. E aí ele abdica do trono. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Ele abdica do trono porque não tem cabimento um rei sair de um país, ajudar um seu parente em outro país, em uma guerra de outra coroa, uma guerra de outra monarquia. Então ele mesmo percebe o quão absurdo seria isso. E ele sabe também que mais cedo ou mais tarde ele vai ser chutado, talvez até decapitado, né, aqui no Brasil. Então ele abdica o trono em 1831 e deixa de ser rei. Então acaba aqui o primeiro reinado curto, não chega nem a 10 anos, 9 aninhos. E quem é que assume depois do Pedro I? Aqui é uma pintura de ele abdicando e a família triste atrás, todo esse drama. Quem é que assume? Este menino aqui, que parece mais uma boneca de filme assombrado, o Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II ele é muito novo para reinar, ele tem apenas 5 anos de idade, quando o pai dele, Picamur, vai para Portugal. Então ele não pode, nenhuma possibilidade de reinar. Então se institui, neste momento, uma regência, um grupo de políticos que vai governar o país pelo menos até a idade
onde o Dom Pedro II possa se governar, né, e governar de fato o país. Certo, gente? Na aula que vem, vamos retomar um pouquinho dessa transição, né, porque a gente acabou falando um pouquinho correndo, mas só para não deixar vocês sem um final da história. Mas, a princípio, é isso. Eduarda, quer comentar alguma coisa? Acho que era isso. Que criatura mais feia, né? Pelo amor de Deus. Linda pintura. Certo, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida? A professora Raíssa deve estar tendo um ataque lá na outra aula. Por que tá essa chamada? Eu passei lá em cima, deixa eu repassar aqui. Então tá, pessoal. A aula que a gente Sora, seja tua aula isso. foi muito boa, viu? A primeira aula foi muito boa. Ai, obrigada. Foi muito boa, prof. Explicou muito bem. Cheia Ai, de conhecimento. Vale. Arrasou. Gente, eu postei a chamada ali, tá? A professora Eduarda também postou. Também postei. Então, 2 vezes. era isso. Estudem esse conteúdo, porque semana que vem a gente vai começar com questões. Então, até mais e bons estudos. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Obrigado pela participação. Vocês são maravilhosos. E boa aula para vocês.